Deus deixou um lugarzinho para este no seu coração. Tem um lugarzinho lá para cada um no coração do Pai. Amém? Antes eu quero fazer umas minhas perguntinhas. Quantos, enquanto orávamos, enquanto vocês oravam uns pelos outros, sentiu, recebeu no seu espírito um renovo da parte do Senhor? Levanta a mãozinha santa. Fica em pé, por favor. Fiquem em pé, meus amados. Fiquem em pé. Quantos receberam um renovo da parte do Senhor? Glória a Deus. Ele é bom. Obrigado. Podem sentar, queridos. Podeis assentar. Quantos dos que estavam enfermos foram curados quando os irmãos impuseram as mãos sobre vocês? Por favor, levanta a mão assim, levanta a mão santa, fica em pé, para que nós possamos agradecer ao Senhor. Fica em pé no teu lugar, por favor, fica em pé, fica em pé. Quem foi curado, não fique inibido, fica em pé. Amém, amém. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será sempre. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para esse Senhor que opera milagres em nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Maravilhoso esse Jesus. Marcos, por favor, querido. Olá. Boa tarde. Que bom vê-los. Que alegria. Começar fazendo uma perguntinha para vocês. O que é mais fácil? Ressuscitar um morto ou mover uma pedra grande? Hoje eu vou querer conversar com vocês. O que é mais fácil? Remover uma pedra grande ou ressuscitar um morto? Remover uma pedra, é óbvio. O homem tem 1000 engenhos, 1000 formas de trabalhar com a natureza, e remover uma pedra é tão simples que meia dúzia de discípulos podiam remover a pedra que estava na frente do túmulo de Lázaro. E aquilo que é para nós fazermos, Deus quer que nós façamos. Nós temos que depender do Senhor para que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Ninguém ali podia ressuscitar Lázaro, só Jesus. Mas Jesus falou para os discípulos: vai ali e tira aquela pedra ali. Era mais fácil, Ele podia ter mandado a pedra sair, mas Ele mandou os discípulos tirar a pedra. Hoje, só Deus pode nos ensinar. Só Deus pode ressuscitar alguns que, porventura, eu temo que estejam mortos. Só Deus. Mas eu acho que eu vou começar a adquirir o hábito de pedir para os irmãos tirarem a pedra. Quantos de vocês têm aí no seu bolso ou na sua mão um aparelho de celular? Levante aí seu celular. Vamos ver seu celular. Levante ele. Agora, sem baixá-lo, assim, ó, na frente de toda a irmandade, você desliga o seu celular.
Dá sumiço nessa pedra. Te desvencilha desta porcaria. Se você não souber tratar dessa pedra, teu homem interior fica igual Lázaro dentro de um túmulo. Os idólatras vão ser lançados no lago de fogo. E nós, quando vemos a Bíblia falando em Apocalipse, daqueles que estavam idolatrando ali, ficamos pensando que se refere idolatria somente quando você tem um Deus de pau, de pedra, e fica se encurvando diante dele. Mas a palavra de Deus diz muito claramente que a avareza, por exemplo, é idolatria. Vocês querem saber qual é o conceito bíblico amplo de idolatria? Tudo aquilo que fica impedindo você de amar a Deus acima de todas as coisas, tudo que na sua vida vem antes de Deus, aquilo é um ídolo. Alguns vão para o lago de fogo porque o seu ídolo era o futebol. Outros porque o seu ídolo era a tecnologia. Outros porque seu ídolo era o dinheiro. Outros porque seu ídolo eram as redes sociais. Tudo aquilo que ocupa no teu coração um lugar que pertence a Deus, Deus considera como um ídolo. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 2. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também ensina a homens fiéis e idôneos, para que estes ensinem a outros. Aqui nós temos o método de Deus de expansão da sua palavra. Esse texto aqui me faz lembrar das Olimpíadas. Existe um esporte nas Olimpíadas que inclui vários esportes que inclui quatro participantes ao mesmo tempo. Vocês lembram? 4 por 100, 4 por 200, 4 por 800. Vai um, sai da carreira, passa o bastão para o outro. Esse segundo pega, sai na carreira, passa o bastão para o outro vai na carreira, passa o bastão para o outro. Quem inventou esse negócio não foram os gregos. Esse negócio é uma estratégia divina. Aqui nós vemos um 4 por sempre. Primeira, o que ouvistes de minha parte. Primeiro a carregar o bastão aqui. Segundo, através de muitas testemunhas. Terceiro, transmite a homens fiéis e idôneos. Quarta, para quê? Para eles instruir a outros. Você faz parte dessa carreira, você está participando dela, ou você está sentado lá olhando os outros correrem? O Mário tem citado já inúmeras vezes. Ele falou na semana passada, mas eu já vi Mário outras vezes citando homens jovens que receberam esse bastão do reino de Deus para levar adiante. Eu sei que o Evangevaldo
gosta muito de usar essa ilustração do bastão para falar com os mais novos. Passar o bastão, vocês têm que entender que vocês têm que assumir o bastão. Não sei se foi aqui na reunião que tu falaste de Timóteo, foi aqui? Eu vi ele essa semana falando de Timóteo, que era um jovem que não se sabe, certamente não tinha mais de 30 anos, e reconhecia pastores, ordenava igrejas, impunha as mãos sobre homens para receberem o dom pastoral, ordenava a vida financeira desses presbíteros, e era um jovem. A pergunta é, primeira, você se vê como um participante dessa carreira, ou você está lá sentado no estádio para assistir? Segunda, nós temos uma estrutura que favorece que vocês recebam esse bastão e vão adiante? Essa pergunta tem que ser feita. Já desde o ano de 2011, eu pessoalmente recebi uma carga muito grande no meu coração, de junto aos meus companheiros lutarmos para que a nossa estrutura cooperasse para que todas as novas gerações que surgem pudessem receber sua cota de responsabilidade e dar sua cooperação no reino de Deus. Conversamos muito, oramos muito, fizemos algumas coisas. Vocês se lembram de como foi formada uma equipe para buscar investir mais nos solteiros. Algumas coisas progrediram, mas não na dimensão que esperávamos e na dimensão que desejamos ainda hoje. E eu estou falando da estrutura, não estou falando agora de vocês, estou falando da estrutura. A estrutura buscou incluir essa realidade, mas essa estrutura precisa melhorar ainda. Mas vocês não são responsáveis pela estrutura. Quando nós, presbíteros, estamos conversando, somos ali os responsáveis por presidir a igreja e decidir qual é a melhor maneira de atuar. Mas hoje aqui, nós temos que olhar o outro lado. No meu coração, eu quero dizer para você que Deus te chama para essa carreira. Eu quero dizer para você que você é capacitado para essa carreira. Eu quero dizer para você que você tem que tirar todas as pedras do caminho dessa carreira. Eu quero dizer para você que a coisa é séria. Eu quero dizer para você que Deus é fiel. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Mário contou algumas coisas de muitos anos atrás e me pediu que eu contasse algumas partes que são particulares minhas. Então hoje eu vou estar aqui contando história. Muitas delas vocês já ouviram. Muitos de vocês não ouviram. Mas eu penso que essas histórias podem cooperar, assim como o meu companheiro me solicitou. Essas histórias podem cooperar com aquilo que Deus está querendo fazer na sua igreja esse ano e quer fazer na nossa vida aqui hoje. Você quer que Deus atue na sua vida hoje? Amém. Já desligou o incomodador de ouvido, que é o celular. Agora demos atenção ao que o Senhor quer falar. Eu queria dizer para vocês que esse processo aqui, que nós lemos em 2 Timóteo,
ele exige, há um ingrediente fundamental nessa carreira, que se chama fé. Para você participar dessa carreira, chegar a sua vez de pegar seu bastão, correr com esse bastão na mão, até entregar para outro, você precisa de um ingrediente chamado fé. Queria dizer para você que esta fé, ela está ligada ao ambiente que você vive. Muitos de vocês receberam essa fé no ambiente do lar. Alguns receberam essa fé apesar do ambiente do lar, mas tiveram algum outro ambiente. Quando o lar não cooperou com a fé, teve alguém que encostou em você, algum irmão, pessoas, 2, 3, 4, um grupo caseiro, aonde você pôde vivenciar a sua fé. Eu queria contar para vocês uma historinha de como a fé iniciou dentro de mim. Eu sou filho de pastor, meu papai está com 90 anos, está lá ainda, na ativa, meio devagar, mas na ativa. Pastor só tem aposentadoria no dia do Senhor mesmo. E meu pai era pastor em uma denominação e eu não gostava daquilo. Eu cresci ali dentro, as coisas que eu vi ali dentro não me atraíram, e eu, com 14 anos, na minha idade de 14 anos, eu decidi, não quero isso, não é para mim, estou fora. Isso foi algo muito dolorido e muito difícil para os meus pais. Passou um tempo, quando eu estava mais ou menos entre os 18, os 19 anos, meu pai passou por uma mudança séria no ministério dele. Meu pai, sendo pastor em uma denominação muito tradicional, dessas denominações que dizem, que ensinam que os dons do Espírito Santo não são para hoje, são apenas para aquele tempo dos apóstolos. E meu pai, vivendo dentro daquele contexto, crendo naquilo, de repente, Deus começa a atuar na vida dele. E meu pai, depois de praticamente 20 anos de ministério, meu pai foi batizado com o Espírito Santo. E começou a falar em línguas. E profetizar. E aquilo ali já não era mais um escândalo. Aquilo ali já era uma confusão total. Impossível, esse homem. Não quero fazer larga história. Quero dizer para vocês que dentro da igreja como instituição, a Bíblia não é o primeiro lugar de regra. O primeiro lugar de regra é uma coisa chamada lá um estatuto. Na igreja onde meu pai era pastor se chamava cânones. E quem mandava na igreja era da igreja. Essas pessoas começaram a apertar meu pai, questionar meu pai. Apesar de que o ministério dele estava dando fruto como nunca antes. Uma igrejinha que ficava lá, batizava 1 por ano, 2 por ano, de repente está atingindo o bairro, convulsionando o bairro, e meio mundo de gente vindo, e meu pai abria o templo de um domingo de manhã, mas de noite ele fechava o templo, abria um salão de uma escola lá, e o povo entrava lá para adorar a Deus, e o povo estava se convertendo, e o povo estava recebendo o Espírito Santo. E meu pai foi pressionado. Olha a pressãozinha, o tipo da pressãozinha. O Senhor disse vocês decidem depois se é uma irmã ou não é uma irmã. Disse uma senhora: o Senhor vem aqui
nos domingos, abre esse salão para trazer essa gentinha. Gentinha é porque a igreja estava enchendo de pobres. O senhor vem para trazer essa gentinha aqui para cantar e bater palma. Agora, quem lhe dá a casa, quem lhe dá comida, quem põe a comida na sua mesa, somos nós. Uau! O que você acha? Naquela mesma semana, meu pai e um companheiro tinham lido um livro de um irmão a quem eles estavam aprendendo a respeitar muito, e tinham lido um capítulo que falava sobre o sustento do obreiro. E ali dizia assim: o servo de Deus, o obreiro de Deus, não pode ser sustentado por uma instituição. Porque se ele for sustentado pela instituição, a instituição é que manda nele. Então só tem uma saída: ele tem que ser sustentado por Deus. Porque se Deus é quem paga o salário dele, é Deus quem manda nele. E meu pai e seu companheiro leram esse capítulo, se ajoelharam e choraram. Porque eles sabiam que na estrutura que eles estavam, quem sustentava eles era aquela instituição regida por aqueles homens e mulheres desinteressados na palavra de Deus. E na mesma semana que ele lê isso e chora, ele ouve uma frase dessa, um dedo desse na cara: o Senhor, quem lhe sustenta, somos nós. 4 filhos, 2 na universidade, minha irmã mais velha e eu já na universidade. E meu pai ouve um negócio desse. Meu pai foi orar e Deus disse: e aí, quem vai ser seu patrão agora? Meu pai ficou diante de uma decisão muito séria, mas ele percebeu que ele precisava do apoio da família para a decisão que ele ia ter que ter. Foi assim que Deus lhe mostrou para fazer. Ele reuniu a família toda. Eu, na época, estava, acho que com 18 ou 19 anos, estava recém iniciando a faculdade. Reuniu a esposa, os filhos, contou o que aconteceu e disse para a família: eu não posso me sujeitar a isso. Eu sou servo de Deus, eu preciso renunciar esse sustento que me dão e confiar que Deus vai me sustentar. Agora, eu não tenho como fazer isso sem o auxílio da família, sem a família estar junto comigo nisso. É entrar de olhos vendados num quarto que Deus mandou entrar e que a gente não sabe o que tem lá dentro, mas é o Senhor que está mandando. Nessa hora, queridos, eu não tinha me convertido ainda. Mas esse traço radical que muitas vezes vocês veem em mim, eu já tinha. Então, meu pai que diz que nessa hora, eu disse: eu dou graças a Deus que eu tenho um pai que quer viver aquilo que ele prega. Bom, eu era a ovelha negra da família, né? Eu era o que estava no mundo, o resto estava todo mundo lá na igreja. Então, a partir do momento que eu mesmo aprovei, toda a família apoiou meu pai. Lá no sul, nessa época, bom, seguinte, depois dessa reunião, meu pai foi o grupo dos donos de igreja e disse: vocês, eu não quero um tostão mais. Meu patrão é Deus
E eu vou pregar a vocês o que o patrão manda, não o que vocês estão querendo. De vocês eu não quero um tostão. Bom, não levou 2 semanas. Você percebe como as pessoas são controladas pelo dinheiro? Seja pastor, seja o que for, o dinheiro manda demais. O que eu vi depois, em 2 semanas, aquela gente fez uma abaixo-assinada para o bispo nomeou meu pai para ser pastor numa cidadezinha do interior, que não tinha, eu acho que 500 habitantes na cidadezinha. Meu pai disse, não vou, Deus está me usando aqui, vou ficar aqui, mas eu vou entrar em licença, porque tinha lá nas leis da igreja que o pastor podia entrar em licença. Foi lá, fez uma carta, entrou em licença, obviamente o salário foi para o beleléu. O que aconteceu? Essa é a coisa principal que eu gostaria de comunicar a vocês hoje aqui, queridos. O Senhor entrou. O Senhor foi fiel. A minha mãe tinha uma mania do negócio da caixinha de promessa. Eu nem gosto muito daquele negócio. Mas no dia que meu pai tomou essa decisão, minha mãe esticou a caixinha de promessa lá e meu pai tirou um versículo e estava escrito: o Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Foi um dos tempos mais abençoados da minha vida. Ali naquela casinha de madeira, em Porto Alegre, até algumas décadas atrás, era muito comum as pessoas construir casa de madeira. No verão esquentava demais e no frio era 0 grau na rua e 0 grau dentro de casa. Fui morar naquela casinha de madeira, ali eu me converti. Ali eu recebi o Espírito de Deus. Ali eu fui atingido pelo Senhor. Agora, irmãos, meu pai costumava dizer que a igreja queria que o pastor trabalhasse como um gavião e comesse como um passarinho. A coisa mais rara de ver dentro de uma geladeira era um queijo. Era raro. Eu me lembro de Natal, que a ceia do Natal, uma bandeja de pão francês fatiado com manteiga e uma folhinha de queijo em cima no forno. Ceia de Natal. Eu cresci convivendo com esse tipo de ambiente. Sabe o que aconteceu quando nós fomos morar na tal casinha de madeira? A casinha era fraquinha. Mas o salário do meu pai acordava de manhã, ia abrir a porta, tinha envelope que foi metido debaixo da porta. Abria a caixa de correio, tinha envelope com dinheiro dentro da caixa de correio. E era envelope para cá, envelope para lá. Cada envelope que aparecia, a família Moraes fazia: hoje tem presunto. Sério, a gente for conhecer o que é uma geladeira farta. Quando meu pai disse: meu Senhor é meu sustentador. Isso, irmãos, foi a marca inicial da fé no meu coração. Isso gerou fé na minha vida, para os passos seguintes que eu teria que dar na minha vida. Falando um pouco de ambiente, nós temos reconhecido que nós temos falhado com nós, os mais velhos.
em certa medida, falhamos um pouco em cumprir aquilo que os israelitas faziam quando diziam: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, isto nós transmitimos aos nossos filhos. Queridos, você precisa viver um ambiente assim. Vá lá que seu pai e sua mãe se esqueceram de contar histórias para você. Vai atrás, pergunte, cutuque seu pai, cutuque sua mãe. Me diga, como foi aí mesmo? Aquele negócio daquele namoro, que você foi namorar minha mãe, como é que começou esse negócio? Conta para nós como foi a vida de vocês. Se você não cresceu num ambiente de fé, te recomendo, procure pessoas, famílias, aonde está claro que isso aconteceu e vá fazer suas perguntas. A igreja está repleta dessas histórias, mas muitas histórias vão ficando no túmulo. E nós devemos ouvir a história das coisas que Deus fez na minha vida. Outra coisa, falando sobre ambiente de fé. Alguns solteiros, eu não sei quantos, mas alguns são borocochô. Sabe o que é borocochô? Lá na minha terra falava mocorongo. Eu fui perguntar aqui mais ou menos o que era. Aqui chama de vacilão. Vacilão, mocorongo. Também lá no sul chamava boca aberta. Sabe o que acontece? Muitas vezes os mais borocochôs gostam de andar junto e se borococheiam mutuamente. Discerne o ambiente no qual você está vivendo. Você tem uma amiguinha, uma irmãzinha que é muito sua amiga, mas de repente as conversas de vocês não são mais a Bíblia, a relação de vocês não está centrada na oração, a conversa de vocês não é Jesus. Você ama essa amiguinha e você está vendo que sua relação com ela está assim, mas você a ama. Faz assim, diga: querida, por um ano eu sou péssima companhia para você e você péssima companhia para mim. Vamos fazer o seguinte: você se junta com gente que está fervendo, eu me junto com gente que está fervendo, e daqui um ano a gente vai se encontrar e vai ser só fervura. Tome você mesmo a atitude. Procure você andar com gente espiritual. Ande com gente que não está olhando os ídolos desse mundo, principalmente o ídolo chamado dinheiro. Ande com os que são modelo de fé e de serviço. Ali naquela casinha eu me converti, ali eu recebi o Espírito Santo. E ali, na idade de muitos de vocês, eu quando me converti, eu tinha 20 anos, 21 anos. 21 anos quando me converti. Eu recebi uma profecia. Não acreditei, mas nunca esqueci. Na hora que eu recebi a profecia, eu botei ela numa prateleira assim, disse: vamos ver se é verdade. Minha mãe profetizou para mim, numa reunião. Me abraçou chorando, olhou nos meus olhos e disse: Deus me disse que você vai ser bênção para muitos. Eu não acreditei, e na verdade eu não queria acreditar, porque acreditar naquilo podia significar
que Deus quisesse que eu fosse pastor. E mesmo convertido, a última coisa que eu queria era ser um pastor. Quando vinha essa conversa de você, não sei o que vai servir o Senhor, eu dizia ao Senhor: já te entreguei minha vida, mas o negócio de ser pastor, por favor. Aí vai ter que mandar um anjo no meu quarto para falar comigo. Bom, até hoje o anjo não veio. Antes de eu me converter, Deus colocou na minha vida um anjo. Botou um anjo lá para me guardar. Minha mãe, que já não sabia mais como orar por mim. Quando eu comecei aí, imagina, eu ia para uma farra no sábado de noite. Quando eu voltava domingo de manhã, 6 da manhã, estava minha mãe na janela me esperando. Com medo se eu tinha me metido em alguma briga, se eu não estava morto. Estava ela lá orando por mim. Quantos estão aqui que sabem que estão na casa do Senhor porque seus pais oraram por você? Quantos de vocês podem dizer isso? Aleluia. Ó, minha mãe é enjoada, viu? Minha mãe é enjoada. Eu vejo minha mãe orando. Ela é daquela de pegar assim, na orla do manto de Jesus e não te largo, não te largo, não te largo, vai me ouvir, vai me ouvir, vai me ouvir. Assim é minha mãe. E Jesus teve que dar atenção a ela, e eu estou aqui, graças ao Senhor. E meu nome está escrito no livro da vida. Quem aqui tem um nome escrito no livro da vida? Aleluia! História de velho é longa, viu, gente? Minha mãe chegou numa hora que ela via que não funcionava daqui, não funcionava dali, não acontecia. Ela começou a pedir para Deus: bota um anjo na vida do Marcos, bota um anjo na vida do Marcos, bota um anjo na vida do Marcos, bota um anjo na vida do Marcos. E 4 anos antes de eu me converter, Deus botou esse anjo na minha vida. O nome dele é Rejane. Eu quero contar a experiência que eu tive um pouco antes de vir para cá, mas para vocês poderem entender melhor o quadro, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Rejane, o anjo, e o pai dela. Rejane não foi criada nesse mesmo ambiente. O ambiente de Rejane foi totalmente o oposto. O pai da Rejane era ébrio, muito bravo quando estava ébrio, batia na mãe dela, às vezes de arrancar tufo de cabelo da cabeça, de pegar pelos cabelos e bater na parede do banheiro, dos vizinhos ouvirem os gritos. E nesse ambiente cresceu minha anja. Ela viu muitas coisas estranhas. Ela viu, por exemplo, quando o pai tomava muita cachaça, tinha umas manifestações estranhas. E às vezes, quando ele já tinha tomado demais, ele sentava num banquinho bem pequenininho, baixinho, chamava ela e ficava conversando com ela. Uma das coisas estranhas é que uma das personalidades que ele assumia, que obviamente não era ele mesmo, uma dessas personalidades falava inglês fluente, sendo que ele mal e mal foi alfabetizado. E tinha uma personalidade lá que entrava nele que falava inglês. Uma outra personalidade que entrava nele contava histórias dos navios negreiros, as viagens desde a África até o Brasil, dando nome dos escravos que estavam nesses navios.
Você vê então quem é que estava ali e o ambiente onde minha anja foi criada. Deus não é absurdamente maravilhoso? Pegar uma pessoa de um ambiente desse para ser a anja de um filho de pastor? Deus é Deus. Deus é o Senhor. Tinha uma outra turma mais adiante que também jogava futebol lá numa pracinha. Eu não sei quantos era aquela turma. A turma que eu pertencia era mais ou menos uns 60 garotos. Mas uns 4 quarteirões mais abaixo, tinha uma turma da pesada. Era a turma que já naquela época estava fumando maconha e fazendo muita bandidagem. Eles saíam, às vezes saíam em 3 ou 4. Geralmente eles eram muito fortes. Pensa num sujeito assim que saía com uma calça e sem camisa, uma calça, um coturno e um tronco musculoso para bater. Para bater. Saíam para isso. Uma vez me chamaram, vem cá com a gente. Eu não tive coragem de desobedecer, não. Vem cá com a gente, eu fui. E eu saí com eles. E o que eles faziam? Eles batiam em quem passava. Se era idoso, se era mulher ou se era criança, poupava. O resto ficava estendido na calçada. Eu acho que eles me chamaram para dizer assim, ó, vê aí, ó guri, quem é que nós somos? Não te mete. Era assim que era essa turma. Quando a gente estava numa calçada, falando, contando piada, falando besteira, chegava um ou dois deles, silêncio, todo mundo se afastava, passava os carros, a gente voltava. Como Porto Alegre é uma cidade sem mar, e era muito custoso ter uma casa na praia, um costume cultural em Porto Alegre, alguns bairros surgiram clubes. Esses clubes eram para a garotada do bairro. Esses clubes tinham um salão de baile, esses clubes tinham uma piscina para a garotada no verão ir para a piscina. E tinha um clube no meu bairro que meu pai não tinha dinheiro para me associar lá, mas o pai de um amigo que eu tinha me associou lá. E lá nesse clube eu conheci Rejane. Conheci Rejane ali, no Clube dos Gondoleiros. Eu tinha 17 anos. Ela tinha 16 anos. Vocês já viram aqueles desenhos? Antigamente se vinha desenho bonitinho, né? Hoje os desenhos são tudo feios. Mas tinha um ratinho, se apaixonava por uma ratinha. Aí os olhos saltam assim, em forma de coração, assim. Ali naquele clube, quando o Rejane passou, ficou aquele negócio assim. Uau! Bom, tem toda uma história. Quem quiser um dia comer uma pizza para ouvir as histórias engraçadas que tem aí, a gente fala. Agora, tem 2 histórias aí que são importantes. Aquela turma da pesada também frequentava esse clube. Vinha a garotada de vários bairros nesse clube e vinha aquela turma da pesada ali. Ficava todo mundo, a piscina era uma piscina grande, ficava todo mundo em volta correndo, brincando. Tudo gurizada de 15 a 18, 19 anos. Mas aquele pessoal, eles tinham uma salinha lá que só eles entravam. Quando eles passavam, todo mundo quieto. Um dia me chamaram na salinha. Chega um amiguinho e diz assim, os caras estão te chamando lá na sala deles lá. Eu? É. Você. Por quê? Porque ali naquele clube, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses dando volta para ver se conseguia chegar perto de Rejane, daí volta para cá, daí volta para lá. Quando eu consegui chegar perto de Rejane, que às vezes a gente saía do clube junto, conversando, o clube gritava, vários amiguinhos gritavam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
a coisa ficou mais ou menos conhecida. Pois bem, chega o cara, me chama lá vou eu, tá o cara sentado, copo de uísque na frente, uns outros marmanjos por fora, aquele peito que parece o super-homem, aquele negócio assim, só falta a capa. Senta aí, rapaz. Eu sentei. Ele olhou para mim e disse: "Tu é louco?" Como assim? Tu é louco. A não ser que tu seja muito macho. Tu é macho, é? Tu é... Eu digo, ó, macho eu sou, louco eu não sei. Rapaz, eu preciso entender você, disse ele. Eu não estou entendendo. Ou você é totalmente maluco, ou você é macho demais, rapaz. Eu disse, por quê? Você foi namorar a filha do xerife? Sabe quem era o xerife? Agora você sabe, né? Aquele velho que eu falei com vocês. Ele nunca foi xerife. Aquela turma que saía na rua para aprontar se borrava de medo daquele homem. Aí dá uma tarde de histórias. A Regiane ontem, nós estávamos na casa do irmão, ela começou a contar a história. Foi para rir muito. Ele estava sempre com o revólver na mão, arrumava uma confusão o tempo todo. Sempre com o revólver aqui na cintura. Bem, a Regiane se converteu antes de mim. Meu pai, na época, não entendia nada desse negócio, que cristão não pode casar com não cristão. A última coisa que meu pai ia fazer era mandar a Regiane me largar. Porque toda a família sabia que ela era o anjo. Porque depois que eu conheci Regiane, eu me aquetei muito. Vamos a um capítulo seguinte, que vocês vão entender por que eu contei esse capítulo aqui. Passaram-se anos, eu me converti 1 ano antes de nós casarmos. E mais ou menos 1 ano depois de casado, deixa eu ver, foi 1 ano e pouco depois de casado, os pastores em Salvador, em Porto Alegre, começaram a falar que tinha que mandar alguém para Salvador, porque tinha que ser aberta uma porta para pregar o evangelho em Salvador. E problema deles. Naquele momento, Regiane e eu já estávamos vivendo uma vida bem puxada. Quero contar para vocês um pouco de como era a nossa vida antes de ouvirmos o evangelho do reino. Nós acordávamos os dois às 5 da manhã, pegávamos ônibus para ir até o centro da cidade. Eu, graças ao Senhor, eu conheci e vivi a experiência de não ter carro e ter que andar de ônibus. Muitos de vocês, infelizmente, nunca tiveram essa experiência. Eu dou graças ao Senhor, porque eu ainda peguei essa época. Um soldado não se forma na moleza, não se forma. Moleza não forma soldado. Nós pegávamos um ônibus para ir para uma reunião de oração de um grupo que voluntariamente tinha decidido orar todas as manhãs juntos. E orávamos
das 6 às 7 da manhã. Às 7 da manhã saíamos dali, íamos comer juntos um lanche numa esquina e cada um ia para o seu trabalho. À noite, depois do trabalho, nós voltávamos para aquele lugar, porque na época nós criamos que tinha que formar obreiros com seminário teológico. O Mário frequentou esse mesmo seminário junto comigo. Seminário, como é que era? Instituto Bíblico Seara Latina. E nós ali tínhamos aula até às 11 da noite, quando pegávamos. Às 11 da noite pegávamos o ônibus para voltar para casa. E fim de semana, o sábado era para estar com um discipulador. Desculpe, é o contrário. O sábado era para estar com os discípulos e o domingo para estar com o discipulador. Nossa agenda era assim, cheia, e para nós era normal. E sempre estivemos felizes. Naquele processo, um ano depois de eu me casar, essa foi a história que o Mário pediu que eu contasse para vocês, porque ela tem alguns ingredientes que tem tudo a ver, inclusive com o que ele está pregando. Nós casamos em dezembro de 76. Em final de 77, a gente decidiu ter filhos, ter o primeiro filho, decidiu que ela ia parar de tomar pílula. E no começo de 78, ela ficou grávida. Ali em final de janeiro, fevereiro, ela ficou grávida. E 3 ou 4 meses depois, eu tive um câncer. Tentar encurtar os caminhos aqui, encurtar as falas, sem contar muita história sobre esse câncer. Muitos de vocês já ouviram, apenas sublinhar o que já disse várias vezes diante da igreja, que o câncer era absolutamente mortal, não tinha, segundo o médico, depois me confirma, não tinha um único caso de cura daquele câncer no registro médico na terra inteira. Mesmo porque nem havia quimioterapia naquela época. A quimioterapia ainda não tinha sido sequer inventada. E o câncer era letal. Quando a coisa ficou ruim, difícil, problemática, angustiosa, vocês vão entender agora porque que eu falei tanto sobre Rejane. Irmãos, eu já estava assim, ali, sem medo da morte. Mas olhar para aquela mulher, com uma barriga grande, com meu filho na barriga, e saber que eu ia deixá-la viúva e meu filho órfão, e ela teria que voltar para aquele ambiente que eu já descrevi para vocês, o ambiente. Essa talvez tenha sido, em termos naturais, a segunda experiência mais dolorosa que eu tive na minha vida. Não é a primeira em escala de valor, mas é a segunda. Eu orava ao Senhor, eu clamava ao Senhor, de repente eu descansava no Senhor, mas passava a mulher com aquela mulher com aquela barriga, eu perdia todo o descanso, eu perdia toda a paz, eu me angustiava ao extremo. A ideia da Rejane voltando com meu filho órfão para aquele lar me comia a alma por dentro.
Deus é bom, faz cada coisa na sua hora. E foi justamente nessa época que Deus começou a esclarecer, principalmente para aquele irmão que discipulava Mário e eu, que se chama Moacir Ramos de Oliveira, a quem nós dois honraremos toda a nossa vida e teremos gratidão por ele nossa vida inteira. E Deus começou a revelar a esse irmão que o evangelho que nós tínhamos estava equivocado. Que havia uma cruz, havia uma renúncia, havia uma entrega total como condição. A condição não era apenas a que pensávamos. Eu creio em Jesus. A condição incluía uma cruz. No meio dessa experiência, antes mesmo dele começar a compartilhar isso, eu clamando a Deus, no hospital, nas vésperas de uma cirurgia, clamando a Deus que Ele falasse comigo. Deus não falava comigo, e eu clamava que Ele falasse comigo, e Ele não falava comigo. Ele não me dava uma palavra de consolo, Ele não dizia que ia me curar, Ele não me dava uma promessa. E todo mundo vinha orar e nada acontecia. E isso rodou 3 ou 4 meses, até um momento que Deus falou. E Deus disse 4 palavras: eu sou teu dono. E nessa hora, no hospital, foi que eu comecei de verdade a conhecer quem é o Senhor. Eu já tinha visto as maravilhas do Senhor na casa do meu pai. Deus já tinha atendido as orações da minha mãe, me arrancando no mundo e usando uma mulher que nasceu num lar ímpio para abençoar minha vida. Mas eu ainda não estava entendendo o principal. Só há uma forma de relação com Deus no reino de Deus, quando Ele é o dono e você é possessão dele. Se torna uma maravilha imensa quando você depois descobre que Ele também é a sua possessão. Quando os teus olhos abrem e você pode dizer: eu sou do meu amado e Ele é meu. Mas se você não tem essa visão clara, que Deus é o possuidor e dono de sua vida e que suas decisões, suas inclinações, seu uso do dinheiro, seu uso do seu tempo, seu uso da sua língua, seu uso dos seus olhos, pertencem a Deus. E Deus tirou vantagem de que eu estava completamente quebrado por aquele câncer que ia deixar minha esposinha viúva e meu filho órfão, e me falou: eu sou teu dono. Eu contei tudo aquilo que nós fazíamos. Eu contei como nós levantávamos cedo para orar, como nós gastávamos todo o nosso dia completamente com uma agenda tomada, para poder dizer para vocês que ainda assim, com toda aquela agenda, Deus estava me dizendo:
você ainda não entendeu quem é o dono aqui. Irmãos, eu disse que não estava com medo da morte, pois a partir daí minhas pernas começaram a tremer. Eu comecei a entender que mesmo com toda aquela forma de vida, se eu não estivesse com o meu coração plenamente ajustado à realidade de que eu pertenço a Deus, as Escrituras não me davam garantia. Mário lembra bem desse tempo, o alvoroço que foi dentro da igreja. A cruz. Tanta coisa. Dava 3 horas de história só para falar daquelas coisas, né, Mário? Que aconteceu ali. Imediatamente depois que Deus me falou, eu sou teu dono, e eu com minha oração integral me rendi e disse: Deus, você faz o que quer com a minha vida, quer me levar, me leva. Se o Senhor falar que vai me curar, eu vou dar testemunho nesse hospital. Eu posso estar comido de câncer da ponta do cabelo até a ponta da unha. Eu vou dar testemunho de que o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor falar que vai me levar, eu vou dizer para esse hospital inteiro aqui que é melhor morrer e estar com o Senhor do que viver aqui sem o Senhor. E minha vida é tua, minha mulher é tua, meu filho é teu, você vai ser o marido dela e o pai do meu filho, e eu descanso em ti. Deus estava há 3, 4 meses esperando eu entender isso, para poder me dizer: ah, filhão, eu vou te curar, viu? E imediatamente após, Deus me falou que Ele ia me curar. A comprovação a nível clínico necessitaria anos. Eu me lembro de uma cena muito forte, quando eu fui tirar os pontos da cirurgia. Deus já tinha falado, eu e Rejane estávamos soltos, felizes. Eu me lembro de eu deitado numa maca, o médico tirando os pontos, vendo eu e Rejane conversar. Ele não aguentou e disse: você sabe o que você tem? Sei. O doutor me contou. Era o assistente, né? Esses médicos assistentes. Não, o doutor fulano me contou o que eu tenho. E vocês dois estão rindo assim? Como é que vocês riem? Irmão, você tem um pai que é de tal maneira que você pode rir em toda e qualquer situação. Aquele pai, aquele Deus que botou presunto na geladeira do meu pai, aquele Deus que me tirou da morte e do câncer, é o mesmíssimo Deus que está com você, é o mesmíssimo Deus que teus pais te pregaram, é o Deus sobre o qual os irmãos te falam. Ele é presente. As orações, às vezes tem que ser muitas, às vezes tem que ser repetidas, às vezes por anos, mas Ele as ouve. Ele as ouve. Ele ouve tuas orações. Você está ouvindo a voz dele, dizendo: você é meu.
Não há possibilidade de que Deus seja surdo às tuas orações. Mas que grande possibilidade há de que nós sejamos surdos à voz do Senhor. Não te permita ser surdo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto. Hoje, Deus disse: você entendeu que você é meu? Pois bem, agora eu vou usar você como eu quero. Vou usar você como eu quero. E para te usar, eu vou te curar. Pode ter, amados, algo mais sublime, mais maravilhoso do que você viver dessa forma? Tem algum game de internet que possa ser melhor que isso? Deus me deu, logo depois, mais 2 ordens. Primeira, você não volta para o seminário. Não vou contar o resto dessa história, porque eu vou ocupar mais 10 minutos para contar para você essa história do seminário. Outro dia, se o senhor quiser, eu conto. Deus deu outra ordem para mim, ali, no hospital. Bom, tua vida é minha. Agora eu quero que tu vais entregue a tua vida para o presbitério. Vá a eles e diga: Deus mandou eu dizer para eu entregar minha vida na mão de vocês. Uau! Entregar a vida para o Todo-Poderoso, bom demais. Mas entregar a vida para esses fracotes, e não falo com desprezo, porque vocês sabem que todo homem é fraco, toda carne é fraca, é como a erva. E Deus me disse: entrega a tua vida para eles. Ora, amados, meu pai pertencia ao presbitério, meu discipulador era do presbitério. Eu sabia tudo que era problema, tudo que era erro dentro daquele presbitério. Não foi uma coisa boa, mas aconteceu. Mesmo porque eles mesmos me mandaram ler alguns livros, e eu lia esses livros que eles me mandavam ler, e depois via que a igreja não tinha muito a ver com os livros que eles estavam mandando, eu arrumava uma confusão. Às vezes eu chego a pensar que eles me mandaram à Bahia para ver se livravam da confusão. Mas eu, depois de 1 ano, ninguém me via falando dos presbíteros, dos pastores. Ninguém. Eles ouviam. Eu sentava com eles e falava: isso, você me mandou ler esse livro? Tem isso, tem isso, tem isso. Por que aqui não tem isso e isso que está escrito aqui que você me mandou ler? E esse negócio não está na Bíblia. Eu era chato. Mas entendam, jamais maledicente, fofoqueiro, jamais. As coisas que eu não concordava com a realidade da igreja, eu não falava para ninguém, eu falava para eles, e principalmente para o meu pai, com quem tive discussões homéricas, que sempre terminavam com um beijo, com um abraço. Mas eu falava direto com eles. Eu estou contando isso para dizer para vocês que Deus estava deixando muito claro para mim que o respaldo daqueles homens, o respaldo que Ele dava àqueles homens sobre a minha vida, não estava
dependente exclusivamente deles serem todos certinhos, deles serem perfeitos, mas da investidura que Deus colocou neles. Então Deus está me dizendo: você confia em mim? Agora vai confiar nesses homens que eu coloquei. Não pestanejei. Fui lá, pedi uma reunião, falei para eles assim, eu estava na época encostado, na época se chamava INPS, hoje é INSS, é o INSS que paga quando uma pessoa se encosta por problema de saúde. O médico olhou assim, ó, do jeito que você está, dá para você voltar a trabalhar. Eu não posso garantir seu futuro, mas hoje você pode voltar a trabalhar, vou liberar você para o trabalho. Eu, tá bom. Eu fui a tratar dos papéis para voltar ao meu trabalho. Trabalhava com computadores na época. E fui imediatamente, assim que eu saí desse hospital, eu fui ao presbitério e falei: ó, Deus mandou eu vir aqui entregar minha vida para vocês. Não sei o que Ele quer, não sei o que vai passar na cabeça de vocês. Aqui, a sede aqui, eu vejo que não tem zelador. Se vocês querem que eu venha varrer a sede, eu venho varrer a sede. O que vocês mandarem, eu largo meu trabalho. Eu estou voltando para lá porque é que eu sei o que fazer. É o que eu sei fazer. Mas a minha vida está na mão de vocês. E voltei para o meu trabalho. Um mês depois, lá para outubro, final de outubro, esses irmãos me chamaram e perguntaram: você está firme naquela sua resolução? Eu disse: sim, com certeza. Deus mandou, como Itamar gosta de dizer, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. Eles me disseram: vai lá, pede demissão no teu trabalho, nós vamos te enviar para a Bahia. Você vai para a Bahia. O engraçado foi que eu não cheguei a contar que 8 meses antes, na Argentina, ou 11 meses antes, na Argentina, um sujeito lá, um argentino me perguntou sobre a Bahia, e eu disse, perdão aí, viu, irmãos? Eu disse, há muitos anos atrás, eu disse: é o pior lugar do Brasil, eu nunca vou botar meu pé lá. Isso antes dele me perguntar quem é teu dono. Antes dele me falar: eu sou teu dono. Eu estava aqui, Bahia, que é nada. Os pastores tinham falado em me mandar para a Bahia. Alguns discípulos vieram me perguntar, disseram: Marco, ouvi falar que estão pensando em te mandar para a Bahia. Eu disse: que Bahia que é nada, rapaz, que eu vou para a Bahia coisa nenhuma, pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui com vocês. Isso aí para, assim, olha, Deus é bom, mas é piadista. Deus é piadista. Deus gosta de uma piada. Deus gosta de rir. Gosta de rir. Essa turma que está se levantando totalmente contra ele nas nações. Os príncipes das nações tramam contra ele. Diz que ele está se rindo. E quando mandar isso para o inferno, vai continuar rindo. Uau! E onde é que eu estava? Vai para a Bahia. Eu digo amém. Faltava só mais uma coisinha para eles me dizerem. É o seguinte, Marcos. Você sabe como é que nós vivemos. Você viu lá, quando teu pai
saiu lá da instituição, você viu que foi Deus que sustentou ele. Então é o seguinte, não é assim nós que estamos te mandando para a Bahia. É Deus. E nós não temos nenhum compromisso contigo. Nada. Deus está te mandando, você vai falar com Ele, vai orar. E Ele vai te sustentar. Você não viu a casa do... Eu já tinha visto a casa do meu pai cheia de presunto na geladeira. Eu digo, não, eu quero uma geladeira cheia de presunto. E meu pai é que pode me dar isso. Daqui a pouco vão dizer que Marco Moraes está pregando prosperidade. O salto do queijo para o presunto. Vocês estão entendendo que não é isso? Nesse momento, irmãos, a minha mente natural poderia dizer assim: eu sou um homem morto. A ciência diz que eu estou morto, estou destinado à morte, não tem saída. O meu emprego é a única garantia que minha esposinha vai ter. O meu emprego, se eu morro, do que vai viver minha esposa e meu filho? E a pensão da viúva? Não vai ter. Sempre é possível que o homem natural se levante dentro de você para argumentar segundo o homem, que não é nada mais nada menos do que segundo Satanás. Irmãos, eu não pestanejei, eu não perguntei nada, mas não é por causa de mim, é por causa de Deus. Irmão, irmãzinha, você pode andar nesse mundo sem pestanejar, enfrentando tudo, e não é por sua causa, é porque o Deus que está com você é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso. Esse é o Deus a quem você serve. Portanto, não cabe vacilação. Não é necessário vacilação. É óbvio que eu recentemente tinha passado por experiências muito marcantes. Você está marcado assim por Deus? Marcado. Você tem dentro de você esse gozo do possuído? Eu sou do meu amado e ele é meu. Você tem esse gozo? O gozo dos possuídos. Deus está trabalhando na sua vida. Mas quando Ele começa a falar, você não pode fechar os ouvidos. Quando Deus começa a falar, você tem que ouvir a voz do Senhor. Porque sabe, não é agora, não é hoje, não está na hora de você tomar alguma decisão mais séria na sua vida. Quem sabe os testemunhos que vocês ouvem pode estar confrontando algum de vocês. Quem sabe o Espírito Santo está falando a você que você não está vivendo dentro desses parâmetros que estão sendo falados hoje.
Quem sabe você gostaria de ver dentro de você um ímpeto novo, um negócio que tirasse você do marasmo de vez para sempre. Quem sabe esteja faltando para você se humilhar. Como qualquer um que tem uma doença terminal, se humilha como pó. Você não precisa ter um câncer para se humilhar, como eu me humilhei. Deus está aqui hoje. Deus acompanha teus passos. Deus conhece tua vida. Ele conhece teus pensamentos. Alguns de vocês já passaram por coisas mais fortes e hoje estão mais débeis do que foram no passado. Quem sabe Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida hoje. Quem sabe Deus quer que você se levante de onde você está. E venha até aqui à frente, diante de todos. Não se importando com tua imagem, não se importando com o que pensam de você. Apenas dizendo: Senhor, minha vida não está conforme essas coisas que eu ouvi nessa tarde. Toma a minha vida. Eu quero que tu ouças a minha voz, com o meu coração inteiro, dizendo: tu és meu dono. Tu és meu dono.